Boa noite a todos. Que o amor de Jesus esteja presente e que através de suas mãos bondosas, misericordiosas, possa Ele modelar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos para as construções que iremos realizar nessa noite. É sempre uma alegria imensa estarmos aqui reunidos, buscando juntos o pão espiritual, o pão que nos sustenta, o pão que nos fortalece para prosseguirmos a nossa jornada cada vez com mais coragem, mais sabedoria diante das provas de nossas vidas. Hoje nós refletiremos dentro do Evangelho, no capítulo 13, os itens 17 e 18, a piedade e os órfãos. Nós gostaríamos de deixar como sugestão para que os amigos, ao chegarem em casa ou durante a semana, que retomem esse item, esse capítulo, a fim de poderem revisar, rememorar, talvez construir até reflexões diferentes. Nós iniciaremos essas construções, então, trazendo uma história muito rica. Ela é inspirada no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que nos chega através das mãos amorosas de Chico Xavier. E o Momento Espírita, da mesma forma, se colocou como uma inspiração, recebeu dessa mesma história uma inspiração. Aqueles que já conhecem, nós pedimos que contribuam conosco na formação de imagens, que com certeza a equipe espiritual vai fazer uso, favorecendo o auxílio de tantos que se encontram junto conosco agora no plano espiritual. Era um tempo muito especial que acontecia. O verdadeiro amor se fizera matéria. Estava fisicamente entre nós. Jesus, ao final do dia, após realizadas as tarefas do cotidiano, do trabalho de cada um de seus apóstolos, se reunia à noite na casa de um deles, para que eles pudessem aperfeiçoar, aprofundar informações, conhecimentos diretos da fonte. A conversa bailava naquela noite em relação a um trecho de Isaías. E André, um dos discípulos, tendo lido aquilo, ficou bastante comovido, pensando quanto que é difícil mudarmos os nossos comportamentos. Como era necessário se movimentar para que pudéssemos alcançar a salvação. Mateus, do seu lado, começou a comentar a respeito das dificuldades, os aspectos que não eram tão agradáveis do trabalho, e Filipe, tomando a palavra, opinou que sempre é muito difícil atender à própria situação quando nós nos consagramos aos cuidados e socorros de outros. Jesus, com toda ternura, ouvia cada um deles e aguardou que aquela discussão fosse devagarinho perdendo a sua força. E imaginamos que em determinado momento todos os discípulos se voltaram a ele, querendo ouvir da boca do mestre qual seria a sua postura. Jesus então toma a palavra e ele conta uma história. Em zona montanhosa, através de uma região deserta, caminhavam dois velhos. Eram muito amigos e ambos encontravam-se enfermos. Cada um, à sua maneira, procurando se defender do grande frio que fazia aquela noite. Eram golpes de ar gelado. Quando, ao caminharem, encontraram uma criança caída. Ela estava semi-morta.
O vento era tão gelado que doía para respirar. Um deles fixou o olhar naquele singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado. Eu estou doente. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. Ele é nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o irmão de coração mais endurecido. "Sinto-me cansado. Você sabe, estou doente. Esse desconhecido, ele seria um peso insuportável. Não tenho condições. A tempestade se aproxima. É frio. Sigamos à frente. Nós precisamos chegar à aldeia mais próxima e não temos um minuto sequer a perder." E, sem olhar para trás, avançou a passos largos. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se diante do menino, demorou-se alguns minutos e foi ajeitando-o com toda a ternura bem perto do seu corpo, colando-o junto ao seu coração. Aconchegando da melhor forma possível, seguiu a sua marcha, ainda que com passos mais lentos. Conforme fora previsto, a chuva chegou, gélida, metódica. A noite inteira choveu sem piedade, mas ele, amparando aquele precioso fardo, depois de muito tempo, conseguiu chegar até a hospedaria no local onde eles pretendiam chegar. Foi com grande surpresa que ele não encontrou ali o seu colega. Afinal, ele partira muito mais cedo. A chuva forte, o frio, não permitiu que ninguém pudesse ir em busca do outro companheiro que ficara para trás. Somente no dia imediato, depois de uma minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala no caminho alagado. Seguindo às pressas e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, ele não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos que pudessem fazer com que ele se aquecesse frente ao congelamento que estava presente. Enquanto que o outro companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança junto ao seu peito, superou os obstáculos da noite fria, salvando-se de semelhante desastre. Vejamos. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples, sem o conhecimento das coisas. Numa analogia, isso equivaleria, dentro da nossa experiência na matéria, a essa primeira fase da vida aqui no planeta, aos bebês. Na medida em que nós vamos experimentando através da vida física, nós vamos aprendendo, através de um processo de experiências, que existem coisas que sim nos trazem felicidade, que são as coisas que nós devemos repetir. Mas existem aquelas que trazem consequências amargas. E elas, a gente compreende que vêm nos ensinar que estávamos iludindo, tomando um caminho errado, um caminho que não deveria ser escolhido por nós. Façamos uma comparação. Aqui a maioria de nós, acredito, somos todos paranaenses, conhecemos essa semente, o pinhão. O pinhão que nós conseguimos trazer em nossas mãos contém na sua estrutura potencialmente uma árvore de imensas proporções, se compararmos com o tamanho com que ele se inicia. Mas para que essa árvore se desenvolva,
para que ela entre no processo de vida mesmo, ela precisa, de certa forma, morrer enquanto semente, para que dela possa surgir o pinheiro. Isso é um processo demorado, longo, e que requer paciência, perseverança. E se nós formos nos comparar com este elemento, com o pinhão, nós podemos reconhecer que dentro de nós temos todas as qualidades, ainda que estejam em estado de latência, em estado de dormência, esperando o nosso movimento de crescimento, o nosso movimento de construção. O que isso quer dizer, afinal? Que assim como o pinhão, que em seu estado de dormência traz em si todas as características de um pinheiro, uma árvore enorme, majestosa, esse recurso está como que adormecido em cada um de nós, aguardando o nosso cuidado e a nossa dedicação em desenvolvê-lo. E assim como o pinhão, que necessita de agentes externos para que o processo de vida que está encarcerado nele se agigante, tomando proporções espetaculares, nós também, enquanto espíritos, necessitamos desses movimentos para sairmos do nosso estado de simplicidade, de desconhecimento das coisas, da comodidade, para que nós possamos nos impulsionar no sentido do nosso verdadeiro objetivo, que é sermos espíritos perfeitos. Em sua sabedoria, Deus colocou em nós um sentimento capaz de fazer germinar essa perfeição. Vocês sabem que sentimento é esse? Amor. Tem um precursor do amor: a piedade. Ela é o início de tantos outros, ainda mais ternos, mais doces e muito mais sublimes. A piedade bem sentida é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. Ela é a irmã da caridade que nos conduz a Deus. A piedade bem sentida é amor, devotamento, o esquecimento de si mesmo para atender aos outros. É como se ela fosse uma mola propulsora da própria caridade, que nós não praticaríamos se não houvesse o compadecimento nosso perante o sofrimento alheio. A piedade é um sentimento divino que nos impulsiona ao auxílio do próximo. E todos nós trazemos dentro de nós essa centelha de amor que precisa do nosso esforço para expandir-se. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que nós experimentamos pelo nosso irmão ao presenciar o seu sofrimento. Ela nos comove no mais íntimo do nosso ser quando nós nos deparamos com os sofrimentos do próximo. Ela nos movimenta, nos impele a estender a mão, a socorrer os corações que estão sofrendo ao nosso redor. E nas pessoas mais sensíveis, ela chega a comover a ponto de lágrimas. Já observaram como é impossível não se envolver diante do sofrimento do outro? Num maior ou num menor grau, todos nós acabamos, de certa forma, nos contagiando pelo que o nosso irmão está sentindo. Vejamos um exemplo. Não sei se aqui os amigos já conseguiram se depurar, já estão num estado de evolução mais elevado do que o nosso, mas como é difícil superar o estado de irritação. Acredito que alguns ainda observam isso ao seu redor.
vocês ficam irritados? E quando estão com fome? Nossa, como é difícil, não é mesmo? Digamos que já consigam superar e controlar, mas se entram alguém no seu contato, no seu convívio, que ao seu lado começa a falar palavras pesadas, provocando, tem palavras agressivas, palavras mordazes, por mais que se tente manter o equilíbrio, manter o controle, como é difícil não se deixar influenciar pela irritação do outro. A piedade é um sentimento sincero e profundo que nos levará à prática da caridade, pois nos sensibilizará ao ponto de desejarmos minorar o sofrimento dos outros através dos meios que nós dispusermos. Uma pessoa ansiosa ao seu lado, aquela pessoa que está ali conversando e você está tentando trocar uma ideia com ela e ela está ali ansiosa e batendo, você não consegue nem se concentrar, acaba também tumultuando o seu dia. Querem ver como a gente realmente se envolve com o sentimento do outro e às vezes a gente nem se dá conta? Imaginem uma pessoa agora fazendo um exercício dentro de sua casa. Uma pessoa que está com tristeza, porque uma situação, um problema, um aprendizado difícil, uma prova está sobre as costas daquela pessoa. Ela sai do quarto, ela se movimenta na casa. Como é difícil perceber aquele olhar de tristeza, aquela carinha de quem acabou de chorar, a voz embargada, o desânimo. Não tem como ficar feliz junto de uma pessoa quando ela está triste ao nosso redor, não é mesmo? Entristece ou não entristece a gente? A gente sente também. Nós nos identificamos porque nós conhecemos o que é que a outra pessoa está passando. Nós temos em nós a vivência daquele desconforto, daquela dor, daquele sofrimento. E de certa forma nós sabemos o que é que está se passando naquele coração. O próprio Evangelho nos orienta a cultivarmos esse movimento, que são na verdade emoções celestes, para que isto nos impulsione ao movimento de auxiliar aquele que sofre. Nós já aprendemos, através de outras palestras, através de estudo, que o orgulho e o egoísmo endurecem o nosso coração, gerando a indiferença, o comodismo, o medo e principalmente aquele medo de sermos importunados naquilo que nós mais gostamos, que é a nossa tranquilidade. Não é isso que acontece no nosso dia a dia? Quando nós estamos em nosso carro, bem confortavelmente nos dirigindo de um lugar ao outro, nós vemos alguém pedindo comida. A gente vira o rosto para o outro lado. Ou às vezes uma pessoa caída na rua, a gente disfarça. A gente não quer nem prestar atenção, se dar conta de que aquilo está acontecendo. Mas nos exorta o Evangelho a sermos atuantes. Nós não devemos nos conservar indiferentes quando nós temos a oportunidade de sermos úteis. A tranquilidade comprada à custa de uma indiferença, ela acaba sendo algo que nos traz bastante comprometimentos. Ela vai gerar uma culpa, e é uma tranquilidade como do Mar Morto, que traz no seu fundo uma lama fétida e corrupção. A piedade é um sentimento melancólico, porque ele parte da situação em que, para que nós nos
tenhamos o nosso sentimento tocado à necessidade que alguém esteja sofrendo ao nosso lado. Por isso, ele é melancólico. Mas ele é um precursor celeste da caridade, que é a primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Nós iniciamos aqui esse exercício de amor em nossos lares, em nossas casas, aos poucos desenvolvendo esse sentimento de fraternidade, de carinho, de bem-querer, procurando servir e amparar a todos que estão ao nosso redor, vivendo essa realidade, essa experiência da dedicação ao próximo, primeiro àqueles que nos são mais caros, e depois, com o passar do tempo, experienciando isso fora do nosso lar, na sociedade, até que um dia a gente vai amar de tal forma que todas as pessoas desse planeta serão amados por nós. Isso é uma conquista do espírito, é a passo lento, mas vai acontecer. Um dia, assim como o pinhão se transforma num belo pinheiro, nós também, de espíritos ainda pequeninos, ainda impuros, com grandes dificuldades, um dia todos nós seremos espíritos perfeitos, espíritos puros. No passar de cada encarnação, nós não mais fazemos do que aprendermos a amar. Esse é o grande objetivo de nossas vidas. E na medida em que nós conseguimos amar além das fronteiras do lar, nós estamos expandindo essa nossa capacidade, desenvolvendo. Temos o conhecimento que dentro de uma comunidade indígena, todo adulto tem o dever de olhar pelas crianças, sem que isso seja uma obrigação. Assim, os adultos estão sempre de olho nas crianças, principalmente para avaliar o comportamento deles. Os mais velhos chamam a atenção, e às vezes chamam a atenção até dos pais. Agora vejamos na nossa cultura, o que é que acontece com a gente. Cada um cuida de si. Se formos pensar em termos espirituais, para a gente poder ampliar o nosso olhar, os pais, ao proporcionarem aos filhos a vida na matéria, nada mais oferecem do que o corpo físico, pois o espírito é criado por Deus. Assim como o vento sopra onde quer e ouvimos o seu som, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai, assim é o espírito. Quantas encarnações nós já vivemos aqui? Alguém sabe me dizer? Será que nós já vivemos em outros planetas? Tivemos encarnações em outros planetas? Quem será que já foram os nossos pais em outras vidas? Os nossos irmãos? Os nossos maridos? As nossas esposas? Nós não fazemos a mínima ideia. Será que nós já fomos filhos de nossos filhos? Não tem como saber. Usando de uma metáfora, quando nós damos uma roupa, digamos que nós damos uma roupa que nós gostamos muito, nós entregamos a uma pessoa aquela roupa. Isso nos faz ser dona daquela roupa? Ou dona daquela pessoa? Aquela pessoa passa a ser nossa porque nós demos aquela roupa? Não, né? Por que então que a gente usa dentro da nossa cultura a minha filha, o meu filho e o marido ou a esposa?
que nem sequer um corpo nós tivemos a oportunidade de oferecer para a reencarnação, como é que a gente se refere? É bem verdade que isso é um costume que faz parte de nossa cultura, mas talvez a gente tenha que começar a ter um olhar diferente e desenvolver hábitos que, passo a passo, vão fazendo parte, vão fazendo sentido de nossa vida, apresentando aqueles que estão ao nosso redor, construindo a família, dizendo: este é o anjo que aceitou construir comigo uma família. Ou então, este é o anjo que confiou que eu poderia contribuir para o seu progresso, que aceitou que eu cuidasse e orientasse ele até o momento da sua independência. Portanto, assim devagarinho nós vamos construindo um conceito de que, de uma forma ou de outra, em algum lugar de nossas histórias, nós já adotamos vários filhos de Deus. E fomos adotados por tantos outros que nós nem sequer conhecemos. Na verdade, nós somos de Deus e de nós mesmos. Vamos mexer mais um pouquinho com os nossos sentimentos. Procure lembrar agora um momento em que um sentimento de desvalia, de abandono, de tristeza tomou conta do seu coração. Foi triste, não foi? Parece que esse universo tão grande, tão imenso, não dá conta de suprir esse vazio dentro da gente. A gente se sente isolado, sozinho. Mas aí chega um amigo, um familiar, e um espírito protetor se aproveita e inspira e conversa, e chega até nós uma fala, um sentimento que nos movimenta, que nos faz ter vontade de sair daquele estado de tristeza. É esse o convite que nos faz o Evangelho, que nos deixemos envolver por esse sentimento de piedade e que amemos as pessoas que se sentem tristes, abandonadas. E de uma forma especial ele fala aqui a respeito das crianças abandonadas na infância. É necessário. Deus permite que haja órfãos para incentivar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada, evitar que ela sofra frio, que ela sofra fome, dirigir-lhe a alma, a fim de que não se desgarre para o vício. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderemos também que muitas vezes a criança que nós socorremos pode ser um amor nosso do passado, e que se nós lembrássemos, aí já não seria mais caridade, mas nós teríamos cumprido um dever. Meus amigos, todo sofredor é nosso irmão e tem direito à nossa caridade. Que possamos dar delicadamente, juntando ao benefício que fizermos, o mais precioso de todos os benefícios, ou de uma boa palavra, de um sorriso amigo, uma carícia. Nossa sociedade implora essa ação. Que possamos mobilizar os nossos sentimentos mais ternos, mais doces, como um amor maternal por todas as criaturas em estado de carência. Não estamos prontos, não temos condições para adotar? Que a nossa atitude seja semelhante à das tribos indígenas, onde não há exclusividade de uma mãe em cuidar do seu filho, mas que todos cuidam indiscriminadamente
uns dos outros, com muito respeito, muita sabedoria e muito amor à tarefa. É um exercício, bem sabemos, mas como diz o provérbio, uma caminhada longa inicia-se num primeiro passo. Que possamos abraçar tarefas ao nosso alcance para abrandar a prova da orfandade, agasalhar, vestir, alimentar, cuidar, atender. Se conseguirmos agir assim, garanto a todos que o sentimento de solidão que vai dentro da alma será aos poucos tomado por uma infinita alegria, uma ternura imensa no movimento de servir, de acolher, de proteger, de nutrir, iniciando com pequenas ações e aos poucos, assim como o pinhão, nós vamos nos preparando. Atendendo aos filhos de outras pessoas, estamos atendendo aos nossos irmãos. Certa vez, nós ouvimos uma história de um cantor famoso que morava numa fazenda. Próximo a ela, havia uma família em estado de grande penúria. Os pais, preocupados com o futuro dos filhos, vão até esse rico cantor e oferecem se ele gostaria de adotar os seus filhos, porque eles temiam muito que eles passassem fome. Em seu coração sensibilizado e já bastante sábio, ele se oferece para ser o padrinho. Diz que o lugar dos filhos é junto aos pais, mas oferece, para garantir a segurança e harmonia da família, um emprego, dando condições para que os pais pudessem dar o sustento aos filhos através de um trabalho honrado. Será que a vida já lhe fez esse convite? Existem tantas formas de adotar um filho de Deus em nossas vidas. Nós podemos adotar até por semana, uma tarde, fazendo um voluntariado num hospital, numa creche, uma vez por semana que seja. Agora, em nossa casa, ao final do ano, nossas amigas do GAGE estão se preparando para comemorar o Natal das gestantes. Quem sabe nós temos a oportunidade de contribuir oferecendo roupa, um brinquedo. Aqueles que tiverem a oportunidade, a alegria e a ansiedade dessas crianças para que chegue logo o momento de pegar o seu presente, é uma experiência que não tem como transmitir em palavras a alegria que se vê nos olhos das crianças. É uma alegria que nós podemos gerar, nem que seja uma adoção por um dia. Às vezes, adotar, ajudar, compadecer-se, nos parece algo tão difícil. As responsabilidades que acompanham isso fazem com que essa tarefa pareça muito pesada. E isso nos recorda uma tocante história que aconteceu nos Estados Unidos, em Washington. E a partir dessa história, tornou-se uma belíssima canção. Quantas vezes eu, e provavelmente vocês, já ouvimos essa canção. Mas assim como eu suponho que a maioria de vocês desconheçam a circunstância que a inspirou. É uma música que será sempre atual, porque o que aconteceu lá continua, infelizmente, acontecendo ainda hoje. Há que se pensar. Ela fala sobre uma instituição, Missão dos Órfãos. E foi lá que ficou eternizada a música He Ain't Heavy, He's My Brother. A história conta que certa noite havia uma forte nevasca. O vento cortava.
Na sede da instituição, um plantonista ouviu alguém bater à porta. Ao abri-la, ele se deparou com um menino, já todo coberto de neve. Tinha poucas roupas. E ele trazia às costas um outro menino, ainda menor, ainda mais novo. A fome estava estampada no rosto. O frio, a miséria, o abandono. E aquela expressão tocou tanto o coração do plantonista que ele foi logo abrindo a porta e convidando as crianças para que entrassem. Penso que provavelmente ele queria fazer um elogio, reforçando a boa atitude do menino que carregava o outro menor. Ele disse: "Nossa, ele deve ser muito pesado." Ao que o menino que carregava respondeu: "Ele não pesa. Ele é meu irmão." Na verdade, eles não eram irmãos de sangue realmente. Eram irmãos de rua. O autor da música soube do caso e se inspirou para compô-la. E da frase fez-se refrão. Esses dois meninos foram então adotados por essa instituição. The road is long, with many winding turns, that leads us to who knows where, who knows where. But I'm strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber me. He ain't heavy, he's my brother. If I've laid hand and all, I've laid hand with sadness. That everyone's heart isn't filled with the gladness of love for one another. It's a long, long road from which there is no return. While we're on our way to there, we're not sure. And our Lord doesn't weigh me down at all. He ain't heavy,
A todos o nosso muito obrigada, que a paz, o amor de Jesus seja a inspiração, a força necessária para que possamos todos juntos transformar esse mundo num mundo de paz, num mundo de amor, num mundo de harmonia. Muito obrigada.